Então a gente tem grandezas que são escalares e grandezas que são vetoriais. O que são grandezas escalares? Aquelas que são representadas somente com número, né? Por exemplo, o tempo. Quando alguém te pergunta quantas horas são, você fala hoje, por exemplo, agora, né, são 8 horas da manhã. E se você falar essa informação, já ficou definido. Ninguém te pergunta mais nada, né? Se alguém te pergunta qual é a temperatura, você fala, hoje está fazendo 30 graus Celsius. Isso é definido a temperatura. Mas tem grandezas que são vetoriais, né? E você não consegue definir elas somente como número, que é o caso da velocidade, por exemplo. Né? Se você está viajando em um carro, alguém te pergunta, para onde você está indo? Né? Aí você fala, eu estou viajando com uma velocidade de 80 km por hora. Essa informação ela é incompleta, né? Porque você pode estar indo para qualquer direção. Você pode estar indo para leste, para oeste, para norte, para sul. Então, para definir grandezas que são vetoriais, você tem que ter o módulo, que é o número, né? No caso da velocidade, 80 km por hora, por exemplo. Você tem que ter a direção, né? Eu vou explicar o que é a direção aqui, e tem que ter o sentido também, tá? Então, grandezas vetoriais, você tem que ter módulo, direção e sentido. 3 características para você conseguir definir elas. E aqui no terceiro trimestre a gente vai falar muito de força, né? A força vai ser o que a gente vai trabalhar aqui. O que é essa tal de força? A força ela é um puxão ou um empurrão, né? Se eu pego essa cadeira aqui e puxo ela, eu estou aplicando uma força nessa cadeira, né? Ou se você amarra uma corda em alguma coisa e também puxa, você está aplicando uma força, certo? Então, força, puxão, empurrão. E a força ela é uma grandeza que é vetorial, né? Ela tem módulo, direção e sentido, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão do sentido, da direção primeiro. Na direção, a gente pode ter 2 direções que são mais comuns. A direção horizontal e a direção vertical. Essa direção horizontal, você vai lembrar que é aquela que está na linha do horizonte, né? Se você olha para o horizonte, você vê as coisas assim, né? Por exemplo, você vê um morro lá no horizonte, você vê as coisas assim. Então, essa direção aqui, a gente chama de horizontal. E essa daqui, de cima para baixo, a gente chama de vertical, certo? Então, a gente tem 2 direções que são as mais comuns. A gente tem as direções que são horizontal horizontal, e como eu falei para vocês, tudo que tiver nessa linha aqui, assim, ó, você vai chamar de direção horizontal, certo? E a gente tem outra direção que é a vertical. A vertical. E a vertical é sempre de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, quando a linha estiver assim, você vai lembrar que a direção é vertical, beleza? Para cada direção, a gente pode ter 2 sentidos, né? Por exemplo, a direção horizontal. Vamos pegar aqui quais são os sentidos das direções horizontais. Da direção horizontal, né? Então aqui vamos pegar a horizontal. Horizontal, você pode ter o sentido para a direita, né? Porque se a linha está aqui, ó, se essa linha está aqui, eu posso ter o sentido para a direita, eu posso ir para cá, ou eu posso ir para cá. Eu só tenho duas alternativas. Então, você tem o sentido que é para a direita, certo? Só que relembrando uma coisa aqui, um vetor, a gente fala muito de vetor, mas um vetor nada mais é com a setinha, né? Uma setinha é um vetor, né? Essa coisinha aqui, ó, a gente chama de vetor, tá? Então, o sentido pode ser para a direita, né, nesse caso aqui, isso quando a direção é horizontal, né? Então, ele pode ser para a direita, ele pode ser para a direita e ele pode ser para a esquerda também. Né? Por exemplo, aqui, ó, a setinha está apontando agora para a esquerda, certo? Então, relacionado com a direção horizontal, a gente tem o sentido para a direita e para a esquerda. Para a esquerda.
quando a direção é vertical, a gente pode ter dois sentidos também. Né, Luiz Gabriel? A gente pode ter dois sentidos também, para cima e para baixo, né? Então, quando essa direção aqui é vertical, né, a gente pode ter o sentido para cima, né, porque a setinha está apontando para cima. Então, aqui nesse caso, é para cima. Desculpa, para cima. E aqui para baixo. Né, dois sentidos. Para baixo, certo? Então, duas direções, horizontal e vertical. E cada direção tem dois sentidos, tá? A horizontal pode ser para a direita ou para a esquerda, e a vertical pode ser para cima ou pode ser para baixo, certo? Até aqui tudo bem? Deu para entender isso aí? Tranquilo? Beleza. A gente tem, vamos pegar o caso da força. A força é um vetor, como eu falei para vocês, e a gente representa ela por uma setinha. Por exemplo, se eu estou aplicando uma força para cá, assim, ó, eu posso chamar ela de força 1, né? Porque quando a gente tem várias forças, você começa a dar nome, né? Força 1, força 2, força 3. Vamos supor que eu estou empurrando essa cadeira aqui, né? Estou empurrando para frente, aí o Elias vem para o outro lado, né? Então você tem duas forças aplicadas aqui. A gente está fazendo um caso de guerra, na verdade, né? Eu empurro para lá e ele empurra para cá. Que é esse caso aqui que eu vou explicar agora. Então a gente pode ter várias forças, né? Força 1, força 2. Mas essas forças aplicadas a um corpo, né? A gente quer encontrar uma força resultante, ou a gente chama de vetor resultante. E o que é esse vetor resultante? Vai ser um vetor, né? Uma setinha, né? Vetor é a setinha, que vai substituir todos os outros vetores, entendeu? Então você vai trocar vários por um só. Por quê? Porque é mais simples, né? A gente quer trabalhar coisas que são mais simples. Então, por exemplo, se eu tenho essa força 1 e essa força 2 aqui aplicadas em um corpo, eu vou trocar elas por um vetor força resultante. E a gente tem alguns métodos para fazer isso, tá? Esse primeiro método aqui é um método paralelogramo. Como é que você vai fazer isso? Você vai ligar a bundinha de cada vetor aqui com a bundinha do outro, né? Aqui é o começo dele, aqui é o começo. Então você vai ligar esses dois começos aqui primeiramente. Então, por exemplo, essa força 1 aqui, ó, eu vou desenhar ela aqui. A força 1 está aqui. Certo? E eu vou pegar o comecinho do outro aqui, ó, a bundinha dele, e vou colocar aqui também. Isso aqui é um método de somar vetores, né? Então eu vou colocar aqui também, ó. Isso aqui é o força 2. Certo? E o vetor força resultante, para determinar ele, nesse caso a gente está falando de força, o que você vai fazer? Você vai pegar e traçar retas paralelas a esses vetores aqui. Ixi, pessoal, complicou, né? O que é uma reta paralela? É uma reta que não encosta nele aqui. Por exemplo, uma reta paralela ao vetor força 2. Vai ser isso aqui, ó. Eu vou colocar só um pontilhado para não carregar muito desenho. Certo? Esse tracejado aqui é paralelo a esse. E você vai colocar outro tracejado paralelo ao força 1 aqui, ó. Certo? Ao força 1 aqui, ó. Tá vendo? Esse está aqui e esse está aqui, né? Isso é ser paralelo. E o vetor força resultante, ele vai sair aqui do início dos dois e vai até o final desse tracejado aqui, ó. Então, esse vetor aqui, ele vai ser isso aqui, ó. Esse é o nosso vetor força resultante, que a gente chama de FR, né? F de força, R de resultante. Né? Força resultante. Eu vou escrever um pouco aqui em cima, porque ficou meio... FR, força resultante, é o de laranja, tá? Então, esse vetor força resultante aqui, ele está substituindo os outros dois. É como se, por exemplo, o Elias está puxando a cadeira para lá, assim, ó. E eu estou puxando para cá. Quando a gente for fazer essa força aqui, ó, a cadeira ela vai sair meio que na
meio que na perpendicular aqui, entendeu? Porque ele está fazendo uma força para um lado aleatório ali e eu estou fazendo para cá, entendeu? A gente está puxando para cada lado. E a cadeira não vai vir nem para o meu lado nem para o dele, né? Ela vai fazer um negócio meio assim, ó. Entendeu? A gente está fazendo um cabo de guerra aqui e esse vai ser a força resultante, certo? Nesse caso aqui, desse exemplo. Que é esse vetor aqui que substitui os outros dois. A gente vai trabalhar muito com isso, né? A gente tem que achar, em muitos casos, esse vetor força resultante aqui, tá? Então, esse é um método de você somar os desenhos, né? De você pegar essas duas setinhas aqui, que são os vetores, e substituir por esse vetor resultante. Como a gente está falando de força, é um vetor força resultante. Beleza? Até aqui, tranquilo? Tá saindo aí? Beleza. A gente vai trabalhar com alguns casos. Gente, eu estou meio ofegante aqui, mas é porque essa máscara aqui, esse negócio aqui vai dar um tripado. A gente tem alguns casos particulares para trabalhar com essa regra do paralelogramo. Porque para você achar o módulo do vetor, lembrando que o módulo é um número, se você for aplicar essa regra aqui, do jeito que ela é dada nos livros mesmo, ela é um trem grandão assim, né? É uma equação bem grande mesmo. Então a gente vai trabalhar com equações mais simples, né? Porque a gente já está um pouco mais, tem que adiantar um pouco. E também porque é mais simples, não causa muita confusão, o pessoal, né? Enfim. Então a gente tem casos particulares da regra do paralelogramo, né? Que é essa regrinha aqui, para a gente achar o módulo dos vetores. O primeiro caso é quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então vamos supor que você tem uma bolinha aqui. Essa bolinha aqui, vamos supor que seja uma bola aqui mesmo. A gente tem duas forças aplicadas a esse corpo aqui, esse objeto. Alguém poderia me falar qual que é a direção desses vetores aqui? Alguém inicialista? Vertical. Horizontal. Lembrando, horizontal, horizonte. Horizonte, horizontal. Nessa linha aqui. Então essas duas forças estão na direção horizontal. E qual que é o sentido da força 1? Para a direita, né? Está apontando para a direita. E da força 2? Também é para a direita. Então, quando a gente tem esse caso aqui, a gente, para calcular o vetor força resultante, você vai usar a seguinte equação, né? Para encontrar um módulo desse vetor. Então, o vetor força resultante, que eu chamo de FR, né? Força resultante, vai ser igual à soma desses dois vetores, que vai ser F1 mais F2. Então vai ser força 1 mais a força 2. Tá? Então quando as duas forças têm a mesma direção e sentido, você vai usar essa equação aqui. Tá? Essa equação aqui. Professor, mas pelo amor de Deus, o que é força? O que é F1? O que é F2? Isso aqui vão ser números. Quando a gente for trabalhar um problema, vou fazer um exemplo aqui em seguida, isso aqui vão ser números, tá? A gente coloca letrinhas porque é o caso geral, né? Mas quando você for fazer um exercício, isso aqui vão ser números. Então, por exemplo, F1 vale 10, F2 vale 30. Você vai fazer 10 mais 30, só isso. Nesse caso aqui. Beleza? Tranquilo com isso aí? O segundo caso que a gente tem dessa regra do paralelogramo é quando a gente tem dois vetores que têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, olha aqui para mim. Esse vetor força 1 e força 2, qual que é a direção deles? Horizontal. Horizontal. Qual que é o sentido da força 1? Direita. E da força 2? Esquerda. Então, a gente tem dois vetores que têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, nesse caso aqui, o negócio muda um pouco. Nesse caso aqui, a equação fica diferente. Se eu quiser encontrar o vetor força resultante, o que eu faço? Eu vou fazer força resultante vai ser igual à subtração desses vetores. Vai ser a força 1 menos a força 2. Menos a força 2.
menos A força 2, certo? Nesse caso aqui eu fiz uma adição, nesse caso aqui uma subtração, beleza? Simples, tranquilo? Beleza então. Pode? Fica à vontade, Pessoal, amanhã e sexta é a vez do fundamental vir pra gente, essa primeira semana a gente tá vindo aos poucos. Então vocês amanhã e sexta somente vão estar no online, tá? Na segunda vocês vão receber um comunicado. Na segunda é recesso, não tem aula. Na terça é feriado, não tem aula. Então vocês vão retornar na quarta-feira que vem. Outra coisa que está acontecendo, aluno que está no presencial está achando que pode escolher a opção. Ah, hoje eu estou afim de ir para o presencial, eu vou. Hoje eu estou afim de ir para o online, eu vou. Não é assim. Até porque eu estou fazendo um trabalho muito árduo para vocês estarem na escola, né? Os alunos que estão em casa. Se não estiverem participando igual vocês estão aqui, vão ser convocados para vir para a escola, tá? Então, não tem essa opção. Então, eu estou avisando que, às vezes, amanhã chega aluno do médio aqui e fala, ah, mas ficou confuso no recado. Então, vocês já estão cientes. Amanhã e sexta, o fundamental vai vir e vocês vão assistir a aula normal, mas lá na casa de vocês, no online. Quarta-feira que vem, todo mundo na escola de volta no mesmo horário. Combinado? Obrigada, Wesley. Obrigado. Bom, beleza. Então, esses dois casos aqui vai ser os que a gente vai mais usar nesse terceiro trimestre, tá? A gente vai usar basicamente isso aqui. Vai sair muito disso. Vamos fazer um exemplo aqui para ver como isso funciona. Lembrando, gente, o vetor, né? O que é o vetor? Essas setinhas que a gente usa, né? A gente usa para representar alguma grandeza que é vetorial, né? Por exemplo, força, velocidade, aceleração. Então, tudo que é vetorial, você pode usar isso aqui, né? Eu estou colocando F, R de força, né? Força resultante, força 1, força 2, para já pegar pegar a linha que a gente vai trabalhar, porque aqui a gente vai trabalhar muito com força, né? Basicamente com força nesse terceiro trimestre, mas é isso. Vamos fazer um exemplo aqui então. Fala o seguinte, diga qual é o módulo, a direção e o sentido do vetor força resultante, né? Do vetor resultante, nesse caso aí. Então, essa letra A aqui, ela é o nosso primeiro caso, né? Você tem dois vetores, você tem um corpo aqui primeiro, né? Essa bola aqui, você está aplicando duas forças nela, beleza? E essas duas forças, qual é a direção das duas? Horizontal. E o sentido? As duas? As duas. Então você tem que aplicar o primeiro caso, né? Você vai somar os dois vetores. Então eu vou colocar aqui um jeitinho. Então aqui. Eu esqueci de deixar as letras aqui. Então nesse caso aqui, o vetor força resultante, a gente colocou a equação, né? A força resultante vai ser igual a força 1 mais a força 2, certo? Vamos escrever de novo. A força resultante é igual. Quanto que vale a força 1? A força 1 vale 50 newtons, né? O que é esse negócio de newton, professor? O newton é a unidade de força, né? A gente usa porque as coisas têm que ter unidade, por exemplo, temperatura, graus Celsius. Unidade de tempo, pode ser horas, segundos, unidade de velocidade, vamos por hora. E a unidade de força é o newton, certo? É o newton. Então, a força 1 vale 50 newtons. Então, no lugar de F1 aqui, eu vou colocar quanto? 50. E a força 2, ela vale quanto? 20. Então, no lugar de F2, eu vou colocar 20. Certo? Então, a força resultante, o módulo, né, que a gente está falando, vai ser igual a 50 mais 20. Certo? 50 mais 20 dá 70. Então, o módulo da força resultante é 70 newtons. Beleza? Ah, professor, mas o vetor não pode ter só módulo. Ele tem que ter direção e tem que ter sentido.
Pensa o seguinte, se esses dois vetores aqui, ó, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, a direção do vetor força resultante, ele só pode ser na horizontal também, né? Sei lá, vamos supor que aqui seja o Elias, né? Eu pego essa bola e começo a puxar para cá, o Elias também. A gente vai arrastar ela para cá, né? Não tem outro lugar para ir. Então, a direção desse vetor força resultante aqui vai ser a direção horizontal, né? Vai ser a direção horizontal e o sentido. O sentido, nesse caso aqui, vai ser o mesmo sentido que os dois vetores estão apontando, porque não tem como ir para o outro lado, né? É o que eu falei, se nós dois estamos puxando alguma coisa para cá, ela só pode vir para a direita, nesse caso aqui, né? Está puxando para a direita, só pode vir para a direita. Então, o sentido vai ser para a direita. Então aqui eu defini completamente as informações do meu vetor, né, força resultante, que é o módulo, a direção e o sentido, certo? Tranquilo isso aí? No segundo caso a gente tem dois vetores que têm a mesma direção, né? Qual que é a direção disso aí? Horizontal. Qual que é o sentido do vetor força 1? Direita. E força 2? Esquerda. O que eu vou fazer então com os dois? Subtrair. Subtrair. Exatamente. Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, a força resultante vai ser igual a força 1 menos a força 2. Quanto que vale a força 1? 50. E a força 2? 20. 50 menos 20? 30. 30 o quê? 30 newtons. 30 newtons. 30 kg de açúcar, né? 30 newtons. Então esse daqui é um módulo do vetor força resultante. A direção dele vai ser horizontal também, não tem como ir para outra direção aqui. Então a direção o sentido. Deu, né? Bom, o sentido, gente, vai ser o sentido da força que tem o maior módulo, né? Pensa o seguinte, vou pegar eu e a Amanda aqui agora, né, Amanda? Nós dois puxando essa cadeira aqui, ó. Eu estou puxando a cadeira para cá com 50 newtons, né? E você puxa para lá com 20. Quem que vai ganhar esse escape de aqui? Eu. Porque eu estou puxando com uma força que tem maior módulo, né? Então, nesse caso aqui, quando os dois vetores têm sentidos contrários, o sentido do vetor força resultante vai ser o mesmo sentido do vetor que tem o maior módulo. E nesse caso aqui, é o para a direita, né? É o vetor força 1. Deu para entender isso? Então, o sentido para a direita. Os dois para a direita. Certinho, gente, isso aí? Tranquilo? Facinho?